Dica rápida para você aí do nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade. Você vai instalar um chuveiro, não esqueça de instalar o seu disjuntor de proteção. Exatamente. Agora você vai ter que lembrar uma coisa. O que é que você está instalando? É um chuveiro elétrico. Sabemos que exige uma proteção a mais. A norma NBR 5410, ela exige que toda vez que você for fazer a instalação de um chuveiro elétrico, precisa também colocar esse componente aqui, ó. Tem muito dos nossos vídeos já mostrando isso. Ele é o que? É o DR, exatamente. Para que ele? Para fuga de corrente e você não tomar choque. Ou melhor, você pode até levar um choque, mas vai impedir que você venha até mesmo a óbito. É verdade, é um dispositivo essencial e uma instalação bem simples. Como nós temos em vários vídeos mostrando, a instalação de um chuveiro elétrico, claro que depende da potência em relação ao cabo que vai ser aplicado, mas aqui seguindo o padrão de como é que deve seguir a ordem da instalação, para você que está iniciando ter aquela ideia, você sabe que precisa do seu aterramento, não pode esquecer o aterramento fiozinho verde. Nesse exemplo aqui nós temos o nosso condutor neutro que vai entrar no DR. Do DR ele vai vir e também entrar para o chuveiro. E agora tem o nosso disjuntor de proteção. Muitos têm dúvida achando que quando você coloca o DR, você não precisa mais colocar o disjuntor de proteção. Mas sabemos que não é bem assim. O disjuntor de proteção, essa instalação que a gente vai fazer aqui, tem uma função. Veja bem, você vem, sobe. Claro que isso aqui é a título didático. Tem várias formas de se instalar o formato dentro do quadro de disjuntores, dentro do quadro de distribuição. Aqui é a título didático para você entender que precisa do disjuntor de proteção e precisa também do DR. Aí você completa essa ligação aqui, ó, vindo para o seu chuveiro elétrico. Aí você precisa lembrar qual é a função do disjuntor, por isso que precisa dele. E você precisa também lembrar qual é a função do DR. A função do DR, como a gente já disse, fuga de corrente. Exatamente. Houve alguma fuga de corrente aqui, em vez de ir toda para você. Porque a ideia do DR é essa. Não é que você talvez não sinta um pouco do choque, falando de maneira simples, se houver essa fuga de corrente, mas ele vai impedir que você, qual o valor? Vamos falar. Vai impedir que você venha a tomar uma descarga maior. Sabemos que o valor para você colocar na sua instalação do DR é esse aqui, ó, de 30 mA, que é 30 miliamperes. E o disjuntor de proteção, sabemos que varia de acordo com a corrente do chuveiro, com a potência instalada. E aí é claro que você pode olhar o manual do fabricante ou também fazer aquele cálculo de potência, aquele cálculo onde nós temos a potência. Lembra aí, ó, nós temos alguns vídeos explicando sobre isso, como o chuveiro ele é um circuito resistivo, dá para você fazer de uma maneira mais simples, de uma maneira direta, sem considerar fator de potência. O fator de potência dele é 1, porque é um circuito resistivo. Tudo que ele esquenta é o que realmente ele entrega. Você não sabe qual é o disjuntor que você deve usar, qual é a corrente que vai circular por ele ali. Você lembra desse cálculo aqui, ó, do triângulo. A potência vai estar dividido pela tensão em volts, e aí você vai achar a corrente do circuito. Temos um vídeo aí ensinando sobre esse assunto. Assiste nossos vídeos aí, nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade, fazendo esse videozinho rápido, um videozinho que com frequência a gente conversa sobre ele aqui no nosso canal, para você que está iniciando, para você também que é eletricista, quer relembrar, quer reforçar ainda mais, lembrar, colocou chuveiro elétrico,
tem que colocar o DR também. E o disjuntor é outro sistema. O disjuntor sabemos que é contra sobrecarga, contra curto-circuito. Houve algum problema aqui nesse fio, ele aqueceu demais, algum problema, seja lá o que for, aí sim ele entra na função dele. Tocou uma fase na outra, uma fase no neutro, o papel do disjuntor é fazer o que? Ele desliga, ele desarma, como todo mundo conhece a expressão. Esse é o papel do disjuntor. E a DR, a gente bate nessa tecla várias vezes, não tem problema nenhum, porque realmente é importante, é algo que salva a vida desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui pode ser eu, pode ser você, ou pode ser alguém da nossa família. Então a gente tem que realmente colocar isso em prática, de lembrar quando todos nós somos eletricistas, independente se você está na área de ensino ou está na prática, na área de atuação, todos nós somos eletricistas. Alguém chamou você para fazer um serviço, colocar um chuveiro, lembre disso. O disjuntor de proteção, você já está acostumado a fazer isso, mas coloca também o DR. Por quê? O que é que tem acontecido em muitas situações quando o eletricista é chamado, às vezes até quem está iniciando, ele costumeiramente ele já sabe que tem que ter um disjuntor de proteção. Às vezes você vai colocar um chuveiro 4.400 watts de potência, aí você coloca aquele cabo 6 milímetros, uma tensão de 127 volts, aquele circuito independente, aquela tubulação independente como a norma pede. E aí você chega e coloca o seu disjuntorzinho ali, aquele disjuntor monopolar de 40, conforme já muitos projetos da antiga já faz isso, projetos já conceituados de acordo também com a norma. E aí você vai e coloca, é verdade. Só que acaba esquecendo ou às vezes até negligenciando o uso do disjuntor, ou melhor dizendo, do interruptor residual, que é o DR. Temos que colocar. Agora alguns dizem assim, mas por que não coloca só o DR em vez de colocar também o disjuntor? Aí você sabe que você precisaria colocar esse cidadãozinho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, o DDR. Isso, exatamente. Por que o DDR? O DDR sim, ele tem essa capacidade de fazer essa função dupla aqui, ó. Tanto do DR, que é para fuga de corrente, como também do disjuntor, que é para sobrecarga. Ele levou a corrente ali, ele vai e sente de acordo com a curva de atuação dele, que sente fica por outro vídeo. O disjuntor ele tem as curvas de atuação. Alguns disjuntores tem curva B, outros tem curva C, outros tem até curva D, para poder ligar motores mais pesados. Você coloca um disjuntor curva D. E circuitos mais comuns, circuitos resistivos, você pode normalmente colocar um disjuntor curva B, que é aquele disjuntor padrão. Se for algo que você sabe que vai puxar um pouco a mais, que vai ter aquela elevação um pouco a mais, você coloca ali o disjuntor curva C, mas não é o ponto aqui. Claro que existe todo o gráfico, nós estamos falando aqui de uma maneira mais complexa, mas de uma maneira mais simples, para você que está iniciando entender um pouco desse assunto. Então o DDR, como a gente estava falando, ele sim, o DDR ele faz essa função dupla aqui, ó. Ele faz essa função tanto do disjuntor como do DR também. Só que sabemos que dificilmente a gente encontra um DDR dentro de um quadro de distribuição, porque ele é um pouco mais caro, o valor dele é elevado. É o que acontece que até mesmo de projetos, os projetistas, ele, a não ser que seja algo muito específico, ele acaba não colocando. Coloca o disjuntor de proteção e depois coloca ali o DR, que a gente sabe que o DR ele vai ser usado ali em circuitos específicos, alguns circuitos específicos como chuveiro, aqueles circuitos que são em área molhada. Você tem aquela tomadinha lá na garagem. Sim, você vai precisar também colocar o IDR, não esqueça disso. Você tem aquela tomada em cima da pia da cozinha.
é também considerada uma área molhada. Você coloca também o DR sempre com o disjuntor termomagnético de proteção também. Você tem aquela tomada da máquina de lavar. Meu Deus do céu, máquina de lavar vira e mexe, ela dá aquela fuga de corrente. Às vezes até aquela questão do aterramento, né? Você está ali usando aquele aterramento TT, aquele aterramento que você tem os eletrodos e que vai direto pro ponto da tomada. E ali, o que é que acontece nessas circunstâncias quando você coloca esse aterramento TT? É obrigatório você colocar o uso do DR, porque se você não coloca ele e por acaso existe alguma fuga de corrente, ou um pouquinho da fase acaba ali ralando na carcaça da máquina, às vezes não é suficiente para que o disjuntor ele desarme. E o que é que ocorre? Fica aquela fuga de corrente, aumentando até o consumo da energia. Se você for ver em alguns exemplos, quando está acontecendo isso, às vezes ocorre de circunstância dessa, a conta de energia do seu cliente vai até para mais de 50% a mais no valor, simplesmente porque aquele disjuntor ele não conseguiu detectar aquela fuga que estava ali, aquela fase descarregando na carcaça. Não foi suficiente para poder fazer um curto-circuito. É por isso que é importante entender que o disjuntor ele é para sobrecarga e curto-circuito. Se não há aquele curto-circuito, aquela tensão não foi suficiente para abrir um curto-circuito, ele não desarma. Mas se fosse o DR, que é obrigatório pela norma, sim, ele sim faria o papel dele, 30 mA. Ele sentiria aquela corrente de fuga indo ali para a terra e ele atuaria. E uma pessoa, consequentemente, não tomaria choque. Ao contrário, se não tivesse o DR, a pessoa toca na carcaça daquela máquina, pode tomar um choque e pode ser até mesmo letal. Então lembre sempre desses detalhes que nós estamos fazendo aqui. Uma aula simples, uma aula para quem está iniciando. Nosso canal Elétrica, Dicas e Variedade. Temos nosso e-book na descrição do vídeo aqui. Você já conhece, um e-book bem legal. Um e-book com dicas, orientações para você que está iniciando. Para você também que é eletricista. Tem muitas dicas legais. Mesmo você que é eletricista pode dar aquele confere. Fica agora aí com o nosso próximo vídeo do nosso canal Elétrica, Dicas e Variedades. É assim mesmo, Elétrica, Dicas e Variedades. Deixa seu like aí, compartilha também, compartilha para outras pessoas que estão iniciando, ter a oportunidade de também conhecer o nosso canal. Nós estamos aqui com o nosso trabalho. Agradecemos muito a vocês que sempre comentam, se inscreveram, muita gente mesmo aí que está desejoso de aprender. Vai compartilhando também o conhecimento. Não é porque às vezes a gente tem anos de experiência, já tomou curso disso, aquilo, mas você compartilha também o que você aprendeu. Mesmo você sendo iniciante, às vezes você já passou por algo que só você passou de maneira profissional e que você compartilha também com os outros eletricistas mais veteranos. Isso é muito bom, aquele intercâmbio de entendimento. O conhecimento é algo que depois de adquirido, como a gente disse, ninguém pode tirar. Então deixa aí seu like, compartilha nossos vídeos e assiste nosso próximo vídeo aí no canal Elétrica, Dicas e Variedade. Valeu pessoal, um abraço.